Vamos continuar com o nosso treinamento pela PR Treinamentos, nossa plataforma de ensino, módulo 4, aula 4. Quais as principais etapas de investigação? Muitos líderes na área de segurança do trabalho se preocupam com a possibilidade de serem acusados de negligência, imprudência ou imperícia. O medo é até justificado quando se leva em consideração os riscos, que vão de multas, processos e até possíveis prisões. O segredo para evitar problemas desse tipo é ter muita organização em todos os itens que envolvam a proteção das pessoas e do patrimônio nas atividades ocupacionais. Com as investigações do acidente de trabalho, não é diferente. Neste contexto, o desafio é superar o dia a dia corrido. Muitas vezes fica complicado demais pôr a disciplina em prática. Para ajudá-lo nisso, preparamos algumas dicas com as principais etapas desse processo, que servirão como um guia para detectar os motivos dos acidentes de sua empresa. Observe. Se tiver um acidente, nesse acidente, se for constatado a negligência, a imprudência ou a imperícia, a falta de ter efetuado um trabalho antecipado, pode gerar para o pessoal da segurança do trabalho, para o pessoal de SESD, para a diretoria da empresa, até processos passíveis de prisões. Por isso que é preciso fazer uma investigação de um acidente de trabalho com muito objetivo. O intuito é nós passarmos para vocês, cipeiros, esse processo bem detalhado, bem definido, para vocês conseguirem acompanhar junto com o pessoal da segurança do trabalho. Coleta de dados. A coleta de dados é a primeira fase da investigação e deve ser feita no local onde o acidente aconteceu. De preferência, esse recolhimento de informações tem de ser realizada quase que imediatamente após o fato. Trata-se de um trabalho muito importante e que requer a reunião de todos os componentes necessários para que as equipes de investigação possam recriar o episódio de maneira mais fiel possível. Nesse estágio, é fundamental que não sejam feitas interpretações nem conclusões, como nós falamos anterior. Na investigação, a causa não é procurar uma pessoa para ser punida. A investigação ela deve ser para que não ocorra novamente, que seja sanado o problema. Neste estágio, é fundamental que sejam feitas interpretações nem conclusões. A coleta deve ter um viés de isenção e priorizar a exatidão dos fatos e não os julgamentos. Quando o profissional vai coletar os dados com que aquele sentimento, acho que foi assim. Ele pode deixar de perceber detalhes importantes que falam, mais do que as próprias vítimas ou testemunhas. Desse modo, aqui é o conselho, é ser pragmático para que, ao final dos trabalhos, seu relatório esteja conciso e coerente. Dentro dessa pesquisa, por informações. Você pode trabalhar com outra subdivisão. Isso vai ajudar a não se esquecer de verificar um dos outros pormenores. Caso, olha a foto do lado. Olha quantas condições de risco que nós estamos encontrando. Isso aqui pode gerar um acidente a qualquer momento. Então vamos lá. Duas pessoas próximas da máquina, sendo, aqui está o maquinário, esse maquinário pode cair, pode sobrecair sobre essas pessoas. Será que está correto esse sistema? Olhando assim. Terceiro, pessoas em cima das máquinas. Olha que interessante. Uma máquina sendo erguida pela outra, pessoas próximas. Então, olha quanta imprudência. Olha a possibilidade de ocorrer um acidente. Então, você, cipeiro, se verificar algo assim, isso aí é o caso de um risco iminente. Isso aqui é um caso de se parar a atividade. Falou, olha pessoal, vamos dar uma paradinha, vamos dar uma conversada sobre a situação que está ocorrendo. Olha quanto risco, né? Então, trabalhador 7 aqui embaixo, se vier cair aqui de cima, se essa máquina cair, não vai cair sobre o número 3 aqui, sobre o número 4.
seria uma condição se algum supervisor, se algum trabalhador o supervisor estivesse forçando fazer essa atividade. Mas é uma atividade sem precedente, sem estudo, sem uma análise antecipada, podendo gerar um risco. Então aí a paralisação, para a conversa, chama o SESMIT, chama a diretoria, faz uma avaliação para não ocorrer estas falhas. Recursos humanos. Verifique informações sobre a equipe profissional ou colaboradores envolvidos no acidente. Questione a quantas horas as pessoas implicadas no evento estavam trabalhando. Os acidentes são muito comuns quando o time atua em condições de exaustão física e mental por causa do excesso de quantidade de horas em uma jornada de trabalho. O excesso de trabalho também pode ser um causador do acidente de trabalho. Além disso, procure saber se algum dos afetados sobre de eventual doença que possa ter favorecido a ocorrência. Será que ele está passando por algum momento difícil ou ele tem alguma doença pré-existente, né? Problemas cardíacos, de audição, de visão ou até psíquicos, entre outros, podem influenciar uma causalidade. Descubra o nível de experiência de cada pessoa inclusa nessa contingência, bem como quais são os cursos de treinamentos de capacitação que esses funcionários já receberam, né? Então, saber se ele foi instruído para aquela determinada atividade, se ele tem esse treinamento específico para fazer essa determinada função. O ambiente de trabalho. Investigue também como estava o ambiente de trabalho no dia do acidente. Isso inclui informações sobre o lugar. Havia atrasos e pressão para acelerar a produção? Tinha equipamentos quebrados? Existiam fatores anormais? Quais? Então, aqui algumas dicas, né? O supervisor está com atraso e está forçando esse trabalhador, ele está pressionando esse trabalhador? Essas perguntas indispensáveis para montar um quadro do cenário em que o acidente se desenvolveu. Informes sobre a gestão também são essenciais. Apure quem era o supervisor na hora dessa ocorrência. Questione se havia um entendimento entre todos sobre a regra para se operar com segurança. Pergunte ainda se existia um manual sobre as maneiras seguras de atuação. Observe se esses documentos ficam disponíveis para consultas no dia a dia. Veja, a seguir, mais exemplos de dados a serem levantados sobre o ambiente profissional e sobre a gestão. Os riscos tinham sido identificados? Havia plano de ação para reduzir ou eliminar esses perigos? Se existia, quais? A empresa efetuou as devidas inspeções rotineiras de segurança? Foram detectadas circunstâncias extremas, como excesso de calor, de umidade, de frio, de altura, presença de gases tóxicos, entre outros? Então, a empresa tem efetuado o levantamento nessas condições de trabalho? Ela tem algum programa que faça um gerenciamento dessa atividade, desse procedimento de trabalho? Máquinas e equipamentos e acessórios de proteção. Outra verificação muito importante na coleta de informação é quando as condições de máquinas, EPIs, equipamento de proteção individual, EPCs, equipamento de proteção coletiva, mobiliário e afins. Veja alguns exemplos de questões a serem elaboradas nesse quesito. Houve falha de funcionamento de alguma máquina? Alguém tem ideia do que pode ter gerado esse problema? Os equipamentos eram usados conforme a recomendação dos fabricantes? Os EPIs e EPCs estavam em uso? Foram registrados anomalias em relação a eles? Se foi, quais? Os móveis e acessórios cumpriam exigências de ergonomia? Então eu tenho lá o EPC, ele vai cuidar de neutralizar o ambiente, né? Ele vai verificar o risco e vai conseguir eliminar o risco geral para o ambiente, para o conjunto, para a coletividade. O EPI é para o homem, é para o individual. Quando ele não consegue se eliminar esse risco no ambiente de trabalho, eu tenho que entrar um EPI que vai fazer a proteção do homem. Ele vai evitar e vai diminuir a lesão.